um número preocupante com 700 mil novos casos por ano. Agora o país declara guerra contra esse mal. A partir desta segunda-feira, uma campanha nacional de vacinação contra o vírus causador do câncer de colo de útero passa a ser incorporada no calendário de vacinação de meninas de 11 a 13 anos. A vacina quadrivalente distribuída pelo SUS previne contra 4 tipos de HPV. 2 deles, os tipos 16 e 18, respondem por 70% dos casos de câncer de colo de útero. É o segundo tipo de tumor que mais atinge as mulheres, atrás apenas do câncer de mama. O papilomavírus é capaz de provocar lesões na pele ou em mucosas e podem se manifestar em homens e mulheres na forma de verrugas, manchas escuras ou salientes. Alguns tipos do vírus também estão associados a tumores na boca e faringe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV. A campanha pretende imunizar até 5 milhões de pré-adolescentes. A vacina contra o HPV é uma medida preventiva. Não substitui a realização de exames periódicos e nem o uso de preservativo nas relações sexuais. Para falar sobre a campanha nacional de combate ao HPV, o Canal Livre recebe a doutora Luísa Lina Villa. Ela é uma das responsáveis pelas pesquisas e desenvolvimento da vacina. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordena o Instituto do HPV. Também conosco o Dr. Glauco Baiocchi Neto, diretor do Departamento de Ginecologia Oncológica do Hospital AC Camargo, em São Paulo. Boa noite. Para falar sobre a campanha de vacinação e combate ao HPV, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Marina Machado. Doutora Luísa, doutor Glauco, boa noite, prazer em recebê-los. A primeira pergunta é a seguinte: até que ponto o HPV é mortal? O HPV pode causar várias doenças, dentre as quais vários tipos de cânceres. Então, enquanto câncer, tanto na região genital quanto anal, quanto algumas regiões dos tumores de cabeça e pescoço, podem ser fatais, sim. Boa noite. A gente não pode falar que o HPV mata, mas como ele é causador de uma grande parcela, alguns tipos de câncer, esses cânceres, se mais avançados, eles realmente podem matar. Tá? Eu acho que é importante a gente tentar separar, na verdade, ele, lógico, é uma causa, mas o que vai matar, ao final, é realmente o câncer. Doutora Luísa, a vacina é garantida porque ela é recente, essa vacina, né? Ainda não tem assim, tempo para um acompanhamento assim, de anos dos resultados dela. Que tipo de garantia a gente tem hoje? A garantia de inúmeros ensaios clínicos que foram feitos em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, e que demonstraram serem vacinas seguras, imunogênicas, isto é, disparam respostas imunes potentes para prevenir das doenças causadas por HPV. Hoje nós temos mais de 10 anos de segmento, 10, 12 anos de acompanhamento de jovens mulheres vacinadas e também de alguns homens vacinados e que demonstram que sim, essas vacinas são seguras e que podem prevenir das doenças, de algumas doenças causadas pelo HPV. Doutor Glauco, por que essa faixa etária é tão restrita, de 11 a 13 anos? Por que não antes? Porque a partir dos 9 é possível, é indicado até 25, 6 anos de idade, principalmente a mulher. Por que nós estamos vacinando a partir de amanhã crianças só de 11 a 13? Inicialmente, a vacina ela foi aprovada dos 9 aos 26 anos de idade. Essa faixa etária, na verdade, da vacinação a partir de amanhã é um pouco mais restrita, mas, na verdade, ela vai pegar, na verdade, a faixa etária onde se sabe que a mulher vacinada, a menina vacinada, ela vai ter uma resposta imunológica muito mais forte, né, a aquele contato com a vacina. Então, ela vai produzir alguns anticorpos e que, porventura, ela vier entrar em contato com o HPV, vai ser mais eficaz. E quanto mais jovem, a gente sabe que a partir dos 9 anos é realmente uma faixa etária boa.
O Ministério da Saúde escolheu inicialmente esse dos 11 aos 13 anos. A partir do ano que vem, eles vão vacinar, na verdade eles vão vacinar a partir dos 9, na verdade, aos 11 anos, tá bom? E a partir do terceiro ano, a partir dos 9 anos de idade. Tá? Agora, os homens vão tomar 2 vezes, né, Boris? Parece que é 2 vezes, 3 vezes, né? A terceira, 5 anos depois. E aí é que eu pergunto, porque eu já ouvi restrições a isso, que deveria ser agora, daqui a 1 mês e daqui a 6 meses, não daqui a 5 anos. Então, não é a melhor sugestão essa de esperar 5 anos. Na verdade, é uma questão muito relevante, porque nos estudos que foram feitos, que demonstraram serem vacinas tão eficazes, eles foram feitos com 3 doses, como muito bem comentado. Entretanto, há indícios e resultados na literatura que demonstram que 2 doses disparam respostas imunes protetoras equivalentes, semelhantes a 3 doses. Então, em alguns países se partiu com a opção de 2 doses e uma terceira, um reforço aos 60 meses ou 5 anos, e nós ainda estamos aguardando para saber se isso de fato vai ser a melhor estratégia. Claro, em termos de cobertura da população, de poder ampliar para um número maior de adolescentes, isto realmente é bem visto. Mas nós teremos que observar para ver se vai ser. Quer dizer que tem uma duvidazinha nisso aí. Existe algo particular, continuaremos a tomar as doses em até 6 meses. Porque na bula dessas vacinas está recomendado em 3 doses, porque responde ou está de acordo com os estudos que foram feitos. Quer dizer, na verdade, uma menina de 11 anos, se tiver informação suficiente, ela vai tomar a vacina do governo, depois toma a 2ª dose e a terceira ela procura no setor privado. Paga e está resolvido. Se for o caso, mas como uma campanha pública do nosso governo, a indicação são 2 doses e a terceira ou 5º ano. Mas a possibilidade sempre vai existir. Doutora Luísa, doutor Glauco, muitas pessoas têm dúvidas sobre as formas de transmissão do vírus HPV. O Canal Livre foi para as ruas ouvir as pessoas. Qual é a forma mais comum de transmissão da doença? Tem alguma chance de pegar usando vasos sanitários, sem ser só através da relação sexual. A forma mais comum de transmissão da doença é o contato sexual. Realmente é a principal forma. O vírus se transmite pelo contato mesmo, e o contato sexual é a principal forma de transmissão. Banheiro não é perigoso? Pronto, como é um vírus que se transmite por qualquer contato, claro que quanto mais íntimo, maior a probabilidade de atingir o local onde eventualmente pode se desenvolver uma doença, mas pelas mãos, objetos sexuais, encostar em superfícies que tenham um vírus, também podem transmitir. Beijo não tem perigo. Aí é que está, como ele é transmitido pelo contato, dependendo de onde passou a boca primeiro, se pode transmitir. Sexo oral? Sem dúvida, mas definitivamente as formas mais eficientes de transmissão, do homem para a mulher, da mulher para o homem e para qualquer gênero, entre gêneros, é através da relação sexual. Por que os homens não estão sendo vacinados? Eu ia perguntar. Pronto. Os homens, por que os homens não estão nesse programa? Nós sabemos que esse vírus se transmite e causa doença em ambos. Na verdade, o câncer de colo de útero é a principal doença causada por HPV em número, mas ela afeta os homens no canal anal, nos tumores de cabeça e pescoço, na região genital, câncer de pênis, muito importante também, apesar de ser uma doença mais rara, muito mais rara que o câncer de colo de útero. Então, em princípio, para ser uma profilaxia, uma prevenção correta, teríamos que vacinar homens e mulheres, como alguns países já o estão fazendo. Poucos. No Brasil, eu penso que é uma questão de tempo. Comecemos sempre com quem tem a maior carga de doença, que são as mulheres. E vamos acrescentando os homens também. Eu pergunto aos 2 doutores, mas no caso não é como a AIDS, que uma vez que você contraia, você pode em alguns meses saber isso em um exame. O HPV é uma doença silenciosa e aí eu imagino que o telespectador também tenha essa dúvida. Com uma primeira relação sexual, 15, 16, 17 anos, de repente isso pode ficar adormecido e eu vou descobrir casada, com filhos e dar um baita susto em casa. Eu acho que é importante desmistificar o contato com o HPV. A ideia é que você acaba tendo que HIV, você entra em contato, você vai ter a doença. O HPV, não, é diferente. Então, a grande maioria das mulheres vai entrar em contato com o HPV durante a vida. E essas mulheres vão ficar sem o HPV.
O HPV, pelo menos em 2 anos, 90% das vezes vai se resolver espontaneamente essa infecção. E a mulher vai ficar livre desse HPV. Sem sentir nada. Sem sentir nada. Uma parcela dessas mulheres vai poder desenvolver as lesões pré-câncer do HPV. Entendeu? No caso do colo do útero, existem algumas lesões pré-malignas. E essa lesão pré-maligna para o câncer é uma minoria ainda que vai desenvolver. Menos de 1% vai desenvolver esse câncer. E o período, você tem um período de pelo menos 10 anos para essa mulher, em média, na verdade, 10 anos de uma lesão inicial pré-câncer para o câncer. Então, o câncer do colo é interessante que a gente tem a causa básica, que é o HPV, a gente conhece bem que existem lesões pré-câncer, você consegue ver a evolução da lesão pré-câncer, diagnosticar a lesão pré-câncer e tratar para que a mulher não tenha câncer. Então é importante a gente desmistificar de você saber, eu tenho HPV, eu vou ter câncer? Não. E por que tanta gente morre, visto que é difícil essa evolução? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é um problema de saúde pública, né? Esse é um grande problema e você, primeiro, tem que ter informação. Então, a gente tem como fazer a prevenção do câncer do colo do útero, sim. Mas, na verdade, não é a prevenção diretamente do HPV, que agora a vacina está fazendo a prevenção do HPV. Então, o que a gente tem hoje de modelo, que é você vai prevenir, diagnosticar as lesões iniciais pré-câncer. Isso com o exame de Papa Nicolau, que deve ser feito segundo recomendação, com períodos corretos, deve ser checado e bem analisado. E essa mulher, a população onde você tem um programa importante, bem feito, de rastreamento de câncer, ou seja, detecção da lesão pré-câncer, você tem muito pouco câncer de colo, porque você tem a detecção das lesões pré-câncer e são tratadas. Infelizmente, esses programas não funcionam muito bem em várias partes do mundo, não só no Brasil. Então, o que acontece é que nós temos uma população ainda muito grande de mulheres que não se beneficiam do rastreamento baseado em Papa Nicolau. Então, o paradigma aqui é diferente. Uma coisa é detectar precocemente lesões e tratar essas mulheres. A outra é prevenir para que não tenha sequer a doença. E é isso que a profilaxia primária, que a vacina pretende fazer para que um dia eliminemos uma boa parte dessas doenças. Doutora Luísa, quando a gente vai ver os números, as porcentagens, elas são muito pequenas. No caso das mulheres, quer dizer, o HPV virando câncer, parece que chega a 0,05, é menos de 1%. No caso de homem, parece que é 0,05, é muito menos ainda. Um país como o Japão, que é um país que cuida da sua saúde, um país desenvolvido, parece que proibiram essa vacina, porque acham que os efeitos colaterais da vacina são piores do que os benefícios. Eu fiquei muito intrigado com isso. Como é que a senhora encara essa posição do Ministério da Saúde do Japão? Olha, a esse propósito tem uma pergunta das ruas. A vacina é 100% segura para a saúde dos jovens? Vamos ver as dúvidas das ruas. Eu gostaria de saber se essa vacina tem algum efeito colateral. Nos Estados Unidos tem as meninas que estão tomando essa vacina, mas estão tendo reações. Teve até uma entrevista de uma menina que ela ficou de cama, ficou muito doente. Como está sendo aqui no Brasil? Vocês vão ter esse cuidado em relação da reação dessa vacina? Sem dúvida, os aspectos da segurança de qualquer medicamento, incluindo vacina, são extremamente importantes. E por isso mesmo, eles foram analisados com extremo cuidado, senão essas vacinas não seriam sequer aprovadas em qualquer agência regulatória do mundo, inclusive a nossa, que é a Anvisa. Observam-se vários efeitos da injeção ou das injeções das vacinas. Alguns são apenas dor local, febrícula, etc. Mas existem efeitos graves da vacina. Na verdade, jovens mulheres que tiveram desde desmaios até eventos de tromboses ou tromboembólicos, que seria o termo preciso, e morte. Mas até hoje, nenhum deles foi associado à vacina. Agora, continuando com uma pergunta muito importante, as agências regulatórias continuam analisando o que está acontecendo, o que foi nos estudos e o que está acontecendo. Mas e o Japão? Um país com a responsabilidade do Japão. Como é que ele toma uma decisão dessa? Então é o seguinte, quando qualquer agência regulatória séria, que está acompanhando o que está acontecendo a partir da introdução de um produto novo, uma vacina nova, observa que existiram. No Japão, o que aconteceu foi uma dor prolongada. É uma síndrome
que se está analisando com todos os detalhes e que não se conseguiu associar a vacina. Mas a agência regulatória corretamente diz, se isso está acontecendo, vamos interromper para analisar e depois retomar o programa. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso a gente está ouvindo em outras regiões. Até agora, a grande Nos Estados Unidos foi interrompido e depois voltou? Não, nos Estados Unidos há todos esses comentários e não houve interrupção. Houve interrupção na Espanha, em algumas regiões da Espanha, e depois se retornou. Então, até hoje, não há nenhuma evidência de que essas vacinas provoquem eventos severos desse tipo. Agora, está muito correto o que se colocou, a pergunta que foi colocada. Será que o governo está preparado para acompanhar? E a resposta me parece que sim. Isto deverá ser registrado adequadamente para que se possa intervir no caso de existirem efeitos adversos. A vacina vai para o Brasil todo. Todos os municípios brasileiros serão cobertos. Todos os municípios. A responsabilidade será dos prefeitos. Os prefeitos é que vão organizar com o Ministério da Saúde? A responsabilidade é do Ministério da Saúde. Agora, existe um estado brasileiro que tenha mais incidência de HPV? Não de HPV. Na verdade, o que a gente acaba pegando é o final, né, que é o câncer do colo do útero. Esse ano, pela primeira vez nos últimos anos, o câncer de colo de útero não é mais o segundo como estimativa de incidência no Brasil. Ele vem depois de mama, depois vem o cólon e reto e depois vem o colo de útero. Dados já de 2014. Dados de 2014 do INCA. Só que tem alguns locais no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, onde o câncer de colo de útero é muito importante. Na região Norte, o colo de útero é mais frequente que mama, inclusive, é o primeiro colocado. Isso porque tem a ver com alimentação, hábitos? A ver com falta de rastreamento adequado. O câncer do colo de útero é doença basicamente prevalente, ou seja, tem muito em países subdesenvolvidos. 80% dos cânceres de colo de útero são em países subdesenvolvidos. E no Brasil a gente tem é muito heterogêneo, né? Cada estado, cada local tem uma maneira. Então, provavelmente é falta de acesso à saúde, falta de informação e falta de um simples Papa Nicolau. E autoexame não funciona? Um autoexame, uma mulher se apalpar, procurar sentir algum sintoma? É um pouquinho mais lá dentro, Boris. Não. Os homens, eu acredito que até sim, mas no nosso caso não deve. Mas eu gostaria de aproveitar a colocação, que é muito interessante, para dizer que o Papa Nicolau, é importante que as pessoas entendam, é baseado num esfregaço e uma análise morfológica, ou seja, eu olho as células que estão saindo do colo do útero, da vagina da mulher, se quiserem, então é um exame que requer que se faça, sem prejuízo para a mulher, mas algumas têm vergonha, algumas acham que estão sentindo algum desconforto. Eu vejo essas células e digo, existe uma alteração. Essa alteração é provocada no colo do útero pelo HPV e por certos tipos de HPV que são os que causam mais tumores. Não há palpação ou autoexame, mas o que se está propondo é autocoleta, até para melhorar e para atrair aquele contingente muito grande de mulheres que não fazem o Papa Nicolau. Algumas não têm acesso. Elas mesmo tiram o material e levam para o laboratório? Exatamente. Então, com escovinhas, exatamente, com formas de coletar hoje, que já foram testadas, que são bastante eficientes, para testar em seguida o HPV se está presente naquelas células. Então, é uma mudança, de novo, de como nós vamos fazer um rastreamento baseado no agente que causa o câncer, que é testar se tem ou não tem o HPV, e não é qualquer HPV, são os Mas as mulheres não têm ainda, isso não está acontecendo ainda. Isso está em nível de estudos, isto começa a ser proposto em alguns locais, e alguns estudos belíssimos, em regiões como região rural da China, onde não chega a ter cobertura adequada das mulheres, as taxas são elevadíssimas de câncer de colo de útero, ou mesmo na Índia. Então, começa a se discutir essa possibilidade. E no Brasil nós temos estudos que nós estamos acompanhando algumas populações. Me parece, então, que é possível a pergunta. Há uma perspectiva de erradicação do câncer de útero? É possível, combatendo todas essas condições sociais, sanitárias e tal? Pode-se pensar nisso? Teoricamente, sim. É bem possível, sim.
E você, a partir do momento que você vai combater o agente que vai dar a lesão pré-câncer e o câncer do colo do útero, você conhece, que é bem conhecido, em algum momento pode ser que a gente fale que o câncer de colo de útero é raro. Sei. Nos países mais desenvolvidos, então, é raríssimo. Sim, só que mesmo nos países desenvolvidos, existem, na verdade, uma população que tem pouco acesso à saúde também, né? Mas é cada vez menos frequente. Nos Estados Unidos, um exemplo, o câncer do colo vem depois do 10º colocado, entendeu? São estes países que têm ou que introduziram, primeiramente, a vacinação contra o HPV. Por quê? Porque apesar dos esforços, das décadas e dos custos de um programa de rastreamento baseado em Papa Nicolau, não conseguiram eliminá-lo. Totalmente. Então, este tumor, provavelmente, juntamente com uma vacina muito eficaz e um programa de acompanhamento, rastreamento, seja baseado na morfologia ou no teste de HPV, vai realmente um dia levar a essa eliminação. Doutora, uma pergunta, do que é feita a vacina e por que custa tão caro? Porque no Brasil nós temos aí, cada vacinação, R$ 380, R$ 400 na rede particular. Por que tem que custar tão caro? A vacina contra HPV é produzida a partir da síntese no laboratório das proteínas que compõem a capinha do vírus. Dentro tem o seu genoma ou DNA do vírus, a capinha do vírus, que é o que o nosso organismo vê. Quando eu sou infectada, o meu organismo enxerga essas proteínas, dispara respostas imunes, controla a infecção ou não. A vacina contém essas proteínas da capinha do vírus, dos diferentes tipos de HPV, e dispara, ao ser introduzida no organismo, respostas imunes muito potentes, ou seja, anticorpos, para controlar essas infecções de forma muito efetiva. Por que tão caro? Porque depende de uma tecnologia que é cara, porque isso é feito, não é um vírus inativado, não é um vírus feito ou uma vacina feita nem em sistemas mais baratos, como várias vacinas feitas no Brasil e no mundo, depende de uma tecnologia que se chama de DNA recombinante. Eu consigo fazer essas partículas semelhantes ao vírus no laboratório, que ainda tem um custo muito elevado, mas que se espera que ao longo do tempo se reduza o custo de forma significativa. É importante complementar que a vacina no Brasil ela vai ser feita em modelo de parceria do laboratório junto com o Instituto Butantan, e isso vai diminuir muito o custo da vacina. A estimativa pelo Ministério da Saúde que uma dose que você tinha comentado acima de R$ 300 vai sair por volta de R$ 31. A vacina é uma injeção? É uma injeção, é uma injeção. Como é que o velho continente enfrenta o vírus HPV? Vamos ver numa reportagem da nossa correspondente em Paris, Sônia Blota. Depois do câncer de mama, é o que mais mata mulheres na Europa, assim como no Brasil. Portugal é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país com melhor taxa de cobertura de vacinação contra o HPV. A vacina passou a fazer parte do calendário nacional em março de 2008. Um outro estudo encomendado por um laboratório britânico no ano passado constatou que uma dose única pode ser suficiente para desenvolver uma imunidade de longa duração, em vez das 3 recomendadas. Os cientistas consideraram essa descoberta promissora, uma vez que as campanhas de vacinação ficariam mais simples. Aqui na França, os hospitais públicos e particulares aplicam a vacina com a obrigatoriedade da receita médica. Quem optar pela rede particular e não tiver um seguro que cubra o valor, vai desembolsar de 112 a 124 euros pela dose. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. É possível encontrar essa vacina também em locais particulares que as pessoas possam encontrar, não na rede pública? Sem dúvida. As vacinas contra HPV, a primeira delas foi aprovada em 2006. Ela passou a ser comercializada em clínicas de imunização, principalmente. E através dessas distribuidoras, alguns médicos podem até ter nos seus consultórios, sempre no esquema privado. E a grande notícia que se está divulgando é que agora o governo assume a responsabilidade de disponibilizar a vacina no Sistema Único de Saúde dentro das faixas etárias que foram discutidas. Eu queria, não sei se já foi discutido aqui, Sim. a questão do tempo em que o HPV fica incubado.
Uma menina de 13, 14 anos tem uma relação sexual, que eu acho um absurdo nessa idade, mas já é o normal, e aí pega esse HPV. Quando é que ela vai saber que ela tem isso? Quanto tempo esse negócio? Às vezes nem sabe. O que a gente chama de história natural, o que acontece quando se entra em contato com esse vírus? E que são múltiplos tipos virais. A primeira coisa que acontece com a maioria dos jovens, é eventualmente desenvolver uma doença comum, bastante comum, que é a verruga genital. E que algumas pessoas dizem, mas eu tenho verruga nos dedos, é o mesmo HPV? Não, é causado por HPV também, é outro tipo de HPV. Então essa é a primeira manifestação e a mais comum, na verdade. Milhões de pessoas têm verrugas genitais e que é muito próximo à exposição. Então tem uma relação sexual ou várias reações sexuais, aparecem as verruguinhas. Na região genital, feminina, masculina, na região próxima à região genital, perto do ânus, aparecem essas verruguinhas. Depois o organismo dá conta, né, elimina essas lesões e aí pode ou eliminar e não aparecerem mais lesões, ou eventualmente ter uma reativação, um surgimento, como já foi mencionado, de uma outra lesão, de um outro momento, de uma positividade para o HPV, que muitas vezes também está relacionado com nova exposição, com ter um outro parceiro, ou ter mais que um parceiro. Então, pode ficar ao longo de muito tempo no organismo, muitas pessoas eliminam, é uma questão da nossa capacidade de detectar o vírus. Não sei se vocês perceberam na reportagem da Sônia Blota, ela fala que na Grã-Bretanha é apenas uma dose que é aplicada. Não, a Grã-Bretanha, eles estão propondo... Eles defendem. Então, do ponto de vista da imunologia, digamos, do estudo das respostas, dos anticorpos que a gente produz contra vacinas, para a vacina contra HPV, o consenso que existe até hoje entre os estudiosos é que são necessárias pelo menos 2 doses. Pelo menos 2. Uma dose só pode disparar anticorpos em altos títulos, mas nós não sabemos por quanto tempo ocorrerá a proteção. E por que o tempo é importante? Porque nós estamos vacinando pré-adolescentes, crianças e adolescentes, que eventualmente vão iniciar atividade sexual, talvez precocemente, como já foi comentado, mas algumas poderão começar aos 20, aos 24 ou mais tarde até. Se a proteção da vacina é mais restrita, talvez essas pessoas passem a ficar desprotegidas. Então, essa é uma preocupação que ainda não está totalmente esclarecida. Me parece que 2 doses, pelo menos. A senhora estava falando de verrugas genitais e tudo mais, mas existe o câncer de boca e cabeça que também é causado por esse contato. Quais são os sintomas? Ou vão ter verrugas também na boca, na língua? O câncer de boca, né, ele pode ser causado por HPV também, tá? Geralmente em pacientes mais jovens, e ele tem um prognóstico melhor do que o causado pela causa mais principal, que é o tabagismo e etilismo, cigarro e bebida. Essa é a principal causa de câncer de boca. Uhum. Mas hoje, na verdade, a gente sabe que... É mais fácil curar, sim? No caso do câncer que vem do HPV na boca, ele é melhor, ou seja, é mais fácil de curar do que o câncer que vem do álcool e do tabaco. Mas como você visualiza, também são verrugas? Geralmente não aparecem verrugas, são lesões que já aparecem como lesões de câncer mesmo. Tá? Todas as etnias são suscetíveis do HPV? Negros, amarelos? Todas indígenas? Todas. Sem dúvida. Você costuma dizer que esse é um vírus bastante democrático, no sentido que ele afeta todas as populações, em que pese existem algumas regiões geográficas onde a gente pode encontrar certas variações do vírus, né? Essas são questões biológicas muito interessantes,
com um potencial mais oncogênico que outras. Oncogênico quer dizer... Causador de câncer. Então, nós definimos os HPVs por números, as pessoas vão ouvir isto porque as vacinas protegem contra 4 tipos, o tipo 6, 11, que causa verruga, 16 e 18, que causa diferentes tumores. Então, nós vemos esses, mas dentro de cada um desses nós poderemos ter variantes mais causadoras de tumor. É exatamente isso que eu queria perguntar. Eu anotei aqui que são quase 200 tipos de... Perfeito. Exatamente. E a vacina só ataca 4. Perfeito. E os outros 196? Perfeito. Essa é uma questão extremamente relevante e que, na verdade, precisa ser reforçada até por uma questão fundamental. A informação correta e não disparar falsas esperanças às pessoas. Uma mulher não pode tomar a vacina e considerar que ela vai estar protegida e que não vai ter nunca mais qualquer risco de ter essas lesões, e os homens também por lesões causadas por outros tipos de HPV. Agora, 16 e 18, por que se escolheram esses tipos desde o seu desenvolvimento há mais de 10 anos agora, os primeiros estudos com essas vacinas? Porque eles causam 70% dos cânceres de colo de útero. Ainda tem 30% que poderá acontecer. E a ótima notícia para todos é que já está sendo, ou em vias de aprovação, nos Estados Unidos inicialmente, uma vacina de segunda geração que previne contra 7 tipos. E aí nós vamos dar uma cobertura de 90%, se tudo funcionar bem, 90% dos cânceres de colo de útero. Então, boa notícia. Caminhando no sentido da eliminação de uma boa parte dessas lesões. Nós vamos fazer uma parada e o Canal Livre volta já já. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite fala sobre o combate ao HPV. Nesta segunda começa a campanha nacional de vacinação para a prevenção da doença. Uma dúvida que pode assolar as pessoas que não estão familiarizadas com o tema. Existe uma possibilidade de transmissão de mãe para filho do HPV? Sim, sem dúvida, apesar de que é uma das taxas de transmissão mais baixas que existem. Então, o contato direto, como nós dissemos na relação sexual, é a forma mais eficiente de transmissão. Mas sim, uma proporção de lesões em recém-nascidos poderá ser de transmissão que nós chamamos vertical, da mãe para o bebê. Doutor Glauco, é possível falar assim, de uma porcentagem das mulheres brasileiras, por exemplo, que estão infectadas por HPV? Depende, na verdade, da idade. E aí, na verdade, a idade a gente fala pela, na verdade, como a transmissão é basicamente por relação sexual, é a principal transmissão, então a faixa etária onde se tem mais relação sexual, você vai ter mais HPV, entendeu? Naquela faixa etária. Então, se você for pegar uma faixa etária entre 5, 30 anos, mais ou menos 1 em cada 4 mulheres. Então é bem em cada alto. 4 mulheres. É bem alto. E é onde teria a porcentagem mais alta? Não. Né? Não? Desculpe, a mais alta é nas mais jovens ainda. Mais jovens ainda. Nas mais jovens ainda? Isso, mais jovens ainda. É um reflexo de um organismo que não conheceu o HPV, como para tantos agentes que nos infectam. E aí, quando você começa a ter os primeiros contatos, e não precisa ser só a primeira relação sexual, pode ser no ficando, que é uma coisa que é bastante comum hoje, você já se infecta com o vírus, e aí você tem a maior taxa, 1 em cada 3, às vezes 1 em cada 2 tem HPV. Quer dizer, e depois cai com a idade. A camisinha é absolutamente fundamental. Fundamental, mas não protege 100%. É que eu ia entrar. A senhora me convenceu que temos que vacinar, porque não tem jeito. Você pode pegar no beijo, você pode pegar com a mão, você pode... Mas a camisinha tem papel ainda? Eu entendo que tem para tantos outros fatores, mas para HPV também A estimativa é por volta de 70% de proteção ainda com a camisinha. Entendi, mas então, aí no caso do sexo oral, por exemplo, teria-se que usar a camisinha também. Teoricamente, que é o ideal para todos os tipos de atos, assim. Sim, teoricamente sim. Eu costumo dizer, só para colocar uma posição até de tranquilização, né, para tranquilizar as pessoas, que os HPVs estão com seres humanos desde que existe a humanidade. E eles são transmitidos por contato, eles estão na nossa pele, eles estão na base das unhas, nas sobrancelhas, mas... Daí a causar doenças, e doenças tão graves como a gente está comentando, existe todo um caminho
que pode ser muito longo, e cofatores que contribuem para isso, não é? Então, o mero contato, ou o primeiro contato, que pode resultar em umas verrugas genitais, não significa que esta pessoa vai ter o câncer. Então, esta é uma posição de que a camisinha previne outras doenças de transmissão sexual, os hábitos, não é? Conhecer o parceiro, a parceira, ajuda a controlar uma das doenças. Mas a vacina atua sobre o HPV já instalado? Não. Excelente a sua colocação. Essas vacinas e a vacina que começará a ser administrada a partir de 10 de março são unicamente preventivas. Você dá nos indivíduos, então são ela administradas. não combate o HPV? Não, elas não, nós diríamos, elas não são terapêuticas, elas não tratam, elas não eliminam o que já está lá. Sim. Muito menos uma doença já estabelecida. Por isso, serem administradas antes da exposição. Elas são fundamentalmente, unicamente preventivas. Esse é o conceito todo. Algumas mães perguntam, ou familiares, por que não? Mas a minha filha tem 14, a de 13 pode, a de 14 não pode. Obviamente, tem uma série de razões para isto, mas quanto antes seria a palavra mais certa, melhor. Doutor Glauco, tem uma pergunta que é o seguinte, viu, Boris, eu estava com essa dúvida. Uma menina pega esse HPV, fica com ele, digamos, 30 anos. Depois ele desaparece normalmente, pela reação do organismo? Parece que em grande parte sim. A grande maioria dos casos vai se resolver em 2 anos. Em 2 anos? A grande maioria dos casos. Sim, agora a minha pergunta mesmo é o seguinte, e nos casos em que o HPV não desaparece, a pessoa convive com aquilo a vida toda? E tudo bem? Aquele HPV pode não dar nada, ou pode, na verdade, gerar algum problema. Por isso que a gente tem os outros cofatores. Importante para câncer do colo de útero, tabagismo é um fator muito importante. Então, a mulher que fuma tem uma chance maior de desenvolver as lesões pré-câncer e essas lesões se manterem. Então, tem outras... Parte de imunidade. Cigarro está em tudo, né? Cigarro está em tudo. Poluição? A princípio, não dá para dizer. Mas outro dado importante, a imunidade. Então, mulheres que têm, por algum motivo, homens, né, que têm por algum motivo alguma doença como AIDS, que foram transplantados, tomam medicações que diminuem a parte da imunidade, essas pessoas são pessoas que têm que ter a gente tem que ter um olho diferente para elas, porque no caso do contato elas têm uma chance maior de desenvolver.